Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Matheus Ferraz. Não se esqueçam, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam e ativem o sininho para não perder nenhum conteúdo. Você já foi pegar o seu hambúrguer do Burger King, se é advogado? Esse é o tema do vídeo de hoje. Eu gosto de fazer conteúdos mais evergreen, porque vídeos assim sobre temas específicos e polêmicas da semana costumam ficar datados e não vão bem. Mas eu acho que esse vídeo do Burger King oferece para nós um espaço de análise muito interessante sobre advocacia. Eu gravei um vídeo há algumas semanas chamado Direito, uma bolha prestes a estourar, sobre esse tema dos cursos jurídicos. Eu abordei mais especialmente a advocacia, porque é a minha profissão. Mas esse caso do Burger King oferece um espaço de análise muito interessante, porque muita gente achou engraçado, entrou na onda, engajou com a campanha. E o Burger King já de muito tempo vem investindo em um marketing mais agressivo, mais irreverente do que, por exemplo, o marketing do McDonald's, que é muito mais focado em celebridade, em aparecer lá o fulaninho famoso comendo, tocando aquelas músicas com cores vibrantes, jogando sempre no seguro. Enquanto o Burger King tem uma postura sempre de parodiar, de usar de referências, às vezes até referências pornográficas, como foi aquele caso do Kid Bengala. Então, é uma empresa que se acostumou a usar de um marketing bastante polêmico e agora lançou a seção de marketing com os advogados, sabendo do número de advogados elevado que o Brasil tem e sabendo que essa comunidade é uma comunidade engajada, uma comunidade que quase sempre está carteirada na internet. O Burger King aproveitou e lançou essa promoção e muita gente comemorou, achou legal que o advogado foi lembrado, achou engraçado porque a promoção gira em torno dessa questão da cópia, de o Big Mac copiar o Whopper, e o advogado fala, não, a cópia da cópia não é legal, porque já copia algo que é por si proibido, então não há mal em copiar de quem copia. Tem todo um jogo de palavras interessante, mas eu ouvi também algumas opiniões contrárias. Por exemplo, o Vinícius Talon gravou dois stories sobre esse tema com um tom de crítica, com o qual até concordei. Eu acho que é estranho que um profissional bem sucedido fique feliz porque uma empresa vai oferecer um sanduíche de graça, um sanduíche que custa 30 e poucos reais, que um advogado bem sucedido deveria comprar. Alguém que vive da sua profissão deveria ter 30 reais para gastar num sanduíche e não ficar comemorando por causa de um sanduíchezinho que, vamos ser honestos, não é algo tão valioso assim. Ele até fala, você compra um vinho, há muito mais satisfação quando você compra um vinho com dinheiro do seu trabalho, em vez de pegar uma coisa que é de graça, que não vai dar essa mesma satisfação porque é algo que você ganhou sem esforço. Faz sentido essa crítica, eu acho que o Evini está correto, mas além disso, é um tipo de imagem do advogado que eu não acho positiva e que corrobora esse movimento de colocar na cabeça das pessoas, de inculcar uma imagem do advogado chicaneiro, advogado que gosta de brigar por qualquer besteira, do advogado que é alguém que vive de levar vantagem, que as pessoas associam muito à imagem da nossa profissão. A meu ver, em certo sentido correto, em certo sentido corretas, porque existem sim advogados que são ardilosos, para usar uma palavra talvez livre de perigos de processo. Existem advogados que são ardilosos, advogados que muitas vezes não honram a sua profissão e agem de maneira desonesta ou agem omitindo informações ao cliente, empurrando com a barriga aquele cliente que não é tão interessante que ele assumiu lá no início, porque ele agora não tem coragem de chegar até a pessoa e dizer, olha fulano, seu processo não é um processo atrativo para mim, porque enquanto eu trabalho no seu processo eu deixo de captar outros, de prospectar, porque não pode usar a palavra captação, você deixa de prospectar processos mais rentáveis e deixa de ganhar dinheiro por consequência, mas você se compromete, e isso é uma falta ética. O advogado que se compromete com o processo, independente do processo do fulano valer 2 milhões ou ele valer 2 mil reais, você empenhou a sua palavra de defender aquele processo.
Enquanto você não renunciar, aquele processo está sob a sua responsabilidade e é dever seu trabalhar para que ele se resolva. Empregar os seus esforços da melhor maneira possível, independentemente do valor. Até a origem da palavra honorário vem de honra. O advogado tem que atuar com honra. É claro que muita gente vai dizer, é uma visão romântica da advocacia. Eu não acho que seja romantismo, é uma questão de ética, porque se você atua de forma desleixada num processo pequeno, você vai fazer besteira no processo grande. É difícil com uma pessoa que não tem esse cuidado, e é preciso que haja essa hierarquia de você primeiro começar com um processo pequeno e ir até os processos grandes, porque em todas as áreas da vida você começa primeiro pelas coisas pequenas e vai até as coisas grandes. Ninguém começa estudando teologia, a pessoa tem que começar estudando lógica, começar estudando gramática, ela precisa aprender a formar palavras, a falar, a elaborar um argumento para poder discutir questões de um grau de abstração maior. A mesma coisa quando você vai discutir um problema jurídico, você não pode começar discutindo um problema jurídico de divergência jurisprudencial se você nem sequer entende a base da discussão, o dispositivo, se você não entende a cláusula, se você não entende o trecho de outra decisão que é contestado agora. Você precisa ter essa formação básica, entender essas pequenas questões, as questões que já estão superadas, para poder chegar até a fronteira do conhecimento. Ninguém vai iniciar o estudo de uma ciência, por exemplo, pelas questões de fronteira, aquelas questões que ainda não encontraram resposta, de cuja resposta ainda não se tem certeza. Você começa pelos fatos mais elementares, os fatos mais incontroversos, e a partir daí você vai avançando até chegar àquele conhecimento de fronteira. E da mesma forma, você começa pelos casos mais simples, porque a sua margem de erro é maior, você tem condições de consertar as besteiras que você vai incorrer, nas quais você vai incorrer. E à medida que você vai adquirindo segurança, é que você vai assumindo causas maiores até chegar aos grandes desafios profissionais, chegar a atuar naquelas grandes operações para quem é advogado criminalista, ou em grandes processos trabalhistas, ou em conflitos societários, ou em operações de fusões e aquisições. São patamares que envolvem todo um caminho pregresso. E hoje isso parece ter se perdido, e a gente vê as pessoas tratarem com muito desprezo, com muita má vontade esses casos menores, porque elas acham que aquilo ali é indigno delas, ou que aquilo ali não vale a pena, que aquilo ali é monótono. E falando a verdade, a maioria dos casos que você vai enfrentar na vida serão monótonos. Poucos casos são emocionantes, interessantes. São casos pequenos. A vida, em geral, ela não é uma vida composta somente por eventos extraordinários. Você vai viver o ordinário a maior parte da sua vida. E os casos extraordinários, eles vêm e eles se tornam extraordinários na medida em que eles contrastam com o que é ordinário. Mas a vida da maioria dos advogados é uma vida ordinária. E às vezes as pessoas, por verem certos influenciadores, por assistirem a determinados conteúdos, elas têm a impressão de que o que é ordinário não vale a pena. Mas, falando a verdade, o que põe comida na mesa de muito advogado é aposentadoria, é divórcio, é reclamação trabalhista. Às vezes um acordo fechado que rende R$ 1.000, R$ 2.000 é o que põe a comida na mesa do advogado. E você não pode olhar para isso de uma maneira negativa. Você precisa olhar com atenção, com cuidado, com carinho. Você precisa, de certa forma, mudar a sua visão sobre a realidade. É uma admiração, quase aquela admiração que dá origem à filosofia. Você precisa olhar para o mundo, esse Talmazein, vou usar a palavra em grego, Talmazein. Você precisa olhar com admiração, olhar com espanto para a realidade e ver naquele caso pequeno uma pessoa que precisa daquele dinheiro para comer, de uma mãe que precisa da pensão para alimentar e cuidar do filho, de alguém que foi demitido e precisa do dinheiro para se reestruturar e se realocar profissionalmente. Ah, não acredito, cara. Não acredito. Ah, tá. Droga, vou ter que cortar isso, velho. Ah, não vou cortar não, foda-se. Então você precisa enxergar a partir dessa perspectiva de admiração, de recuperar talvez o encanto, que eu acho que é uma das coisas difíceis hoje, porque o direito se tornou algo tão técnico, algo tão complicado, com tantas minúcias processuais, que às vezes
você tem dificuldade de enxergar o que há de admirável e de interessante no direito. Você precisa, às vezes, sair do direito, olhar a literatura, a filosofia, a sociologia, para perceber que existe algo interessante dentro do direito. E talvez, por fazer esse percurso para fora, é que você olhe em perspectiva e finalmente contemple toda a cidade, toda a tela que compõe o direito. E é a partir daí que você talvez passe de um pessimismo e de um desencanto para um estado de admiração e para um estado de consolação, porque você tem a certeza da vitória do bem. Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com um hambúrguer? É que você se contentar com um hambúrguer talvez mostre que você é uma pessoa desencantada com o direito, com a vida. E que essa comida que você vai aceitar e que você vai pagar, você vai considerar como o máximo da espontaneidade, da generosidade, não, é simplesmente uma forma de mantê-lo distraído daquilo que é mais importante, que é a vitória sobre os problemas concretos do seu dia a dia. E no fim, você vai ser capaz, trilhando o caminho certo, de comprar milhares de hambúrgueres na sua vida. Desde que você, talvez, renuncie ao hambúrguer de hoje. E é um movimento muito contraditório, mas, citando Pascal, é necessário dar as costas ao mundo para obter a glória do mundo. Se você é uma pessoa muito ávida pelo holofote, pela influência, e você rebaixa o seu padrão moral em favor disso, as pessoas desprezam você. Você precisa se manter fiel aos seus valores e vencer as pessoas e fazer com que as pessoas se dobrem a você. E essa atitude é uma atitude vitoriosa, e todas as pessoas que adotaram esse comportamento, que foram inflexíveis, elas tiveram êxito. Mas é muito difícil. E às vezes, por um pedaço de carne, as pessoas acabam vendendo a própria alma. Ou até por coisa pior.